Meu nome é Marcelo Eustáquio, eu sou professor de matemática e trouxe para esse vídeo a solução de algumas questões envolvendo conceitos relativos à função e a limites. Então vamos lá. A primeira questão fala que certa árvore de determinada espécie foi plantada na região central de Caxias do Sul. E sabe-se que essa determinada espécie cresce de acordo com a função h de t igual a 20t mais 6 dividido por t mais 3, em que h representa a altura da árvore em metros e t o tempo em anos desde que foi plantada. Considerando que não foram e nem serão realizadas podas, qual será a altura máxima que essa árvore atingirá? No caso aqui, está querendo saber a altura máxima, então a gente vai entender que o período de tempo a ser considerado é o maior possível. Em termos de limites, a gente vai calcular isso daqui, ó. O limite dessa função, quer dizer, o limite da função h de t para t suficientemente grande. Então a gente vai dizer que o t vai tender a infinito. Ou seja, isso daqui vai ser o limite de 20t mais 6 dividido por t mais 3. No caso, o t, a gente já tinha afirmado ali que vai tender ao infinito. No caso, se a gente fizer a substituição, ou imaginar a substituição de um número suficientemente grande para t, a gente teria algo do tipo infinito dividido por infinito. Nesse caso aqui, a gente pode considerar como sendo o resultado do limite somente o termo dominante do numerador e o termo dominante do denominador. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que limite para t tendendo a infinito de 20t dividido por t. Fazendo simplificações, o resultado disso é 20 metros. Então, para t suficientemente grande, a altura dessa árvore tende a ser de 20 metros. O gabarito aqui é a alternativa A. Resolvida a primeira questão, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, a gente tem que descobrir, a partir dessa função que está aí indicada por f de x igual a 2x mais 7 dividido por x menos 4, definida para todo número real diferente de 4, a gente tem que descobrir o valor desse limite aqui. Ó. A gente tem que identificar, tem que calcular qual vai ser o limite da função f de x para x tendendo a 3. Como 3 não é um ponto que geraria uma divisão por zero ou uma indeterminação, para calcular o limite basta substituir na fórmula da função, na lei de definição da função, quer dizer, em 2x mais 7 dividido por x menos 4, basta fazer a substituição nessa expressão do x por 3. Isso daí vai ser igual a 2 vezes 3 mais 7 dividido por 3 menos 4. 2 vezes 3 é 6 e 6 mais 7 vale 13. O denominador 3 menos 4 é menos 1. Conclusão, o limite procurado aí vai ser igual a menos 13. Então, resposta da questão, o gabarito aí é menos 13, a alternativa correta é a letra D de dado. Então, na medida em que o x se aproxima de 3, aquela função tende a ser igual a menos 13. Passando para a terceira questão, a gente tem aí que a população em milhares de indivíduos, né, de uma colônia de bactérias T minutos após a introdução de certa toxina nesse ambiente é dada por essa função. Com base nisso, a gente tem que descobrir o número de bactérias 4 horas após a introdução da toxina. Como T é o número de horas após a introdução da toxina nesse ambiente, e a gente tem que descobrir o número de bactérias 4 horas após a introdução
dessa toxina, para a gente determinar aí a resposta, basta calcular o valor de f de 4. Quer dizer, basta substituir aí o t por 4. Quando uma sentença é definida por duas fórmulas, t mais 7 para t menor do que 6 e menos 8t mais 54 para t maior do que 6, maior ou igual a 6, a gente vai ter que identificar em qual dessas sentenças eu vou fazer a substituição. No caso aí, t igual a 4 é um valor que satisfaz essa condição. Então, trocando aí o x por 4, olha só o que a gente vai ter. f de 4 vai ser igual a 4 mais 7, 4 mais 7, resultado 11. No caso, como o exercício disse que a unidade de medida aqui é em milhares, então posso dizer que o número de bactérias vai ser 11.000. 11.000, o gabarito correto é a letra A de novo. Agora, para finalizar, duas questões de verdadeiro ou falso. Questão 4. Aproveito do mesmo contexto, do mesmo conceito, para a gente verificar se a função é contínua. Para a função ser contínua, a primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte: qual que é a imagem da função naquele ponto indicado? Quer dizer, quanto que vale aí o f de 6? Para calcular o f de 6, eu vou lá na fórmula da função e vou trocar o x por 6. No caso, para trocar o x por 6, eu vou ter que fazer a substituição nessa sentença de baixo, menos 8t mais 54. Então, menos 8 vezes o t mais 54. Menos 8 vezes 6 é menos 48, e menos 48 mais 54, o resultado aí vai ser de 6.000 bactérias. Pois bem, a gente descobriu aí qual é a imagem da função naquele ponto. Agora a gente vai verificar se a imagem da função nesse ponto é igual ao limite da função nesse ponto. Para isso, a gente vai calcular os dois limites laterais. Quer dizer, qual vai ser o limite da função? No caso aí, o limite da função é a função y igual a f de t, né? Então a gente vai calcular o limite dessa função para t tendendo a 6 pela direita. T tendendo a 6 pela direita quer dizer que eu vou fazer a substituição do t por um valor um pouco maior do que 6. Para isso, a gente utiliza a fórmula de baixo. Quer dizer, menos 8 vezes 6 mais 54. A gente já tinha feito esse cálculo antes e o resultado era de 6.000 unidades. Agora a gente vai calcular o limite pela esquerda, quer dizer, o limite da função f de t para t se aproximando de 6 pela esquerda. Para isso, a gente vai trocar o t por 6 na primeira fórmula, e fazendo a substituição a gente vai ter 6 mais 7. Ou seja, o resultado seria 13.000. Então, ó, a gente descobriu o que por enquanto? O que a gente descobriu? A imagem da função no ponto 6 é 6.000. E a gente descobriu com esses dois limites laterais abaixo que os limites laterais são diferentes. Quer dizer, o limite pela esquerda é diferente do limite pela direita. Então, ó, deixando anotado, o limite da função para t tendendo a 6 pela direita é diferente do limite da função para t tendendo a 6 pela esquerda. Isso daí é suficiente para a gente poder afirmar que a função não é contínua. Ou seja, essa afirmação que está aí é falsa. Então essa assertiva aí é falsa, o item é falso. Para a função ser contínua, os limites laterais têm que ser iguais e tem que ser igual também a imagem da função naquele ponto. Por fim, para encerrar, uma questão teórica e rápida fala que o gráfico da função é uma parábola com concavidade para baixo.
Bem errada, porque para a função ser uma parábola com concavidade para baixo, ela teria que ser uma função polinomial de segundo grau, que é o que não acontece aqui. Então, como a função não tem esse formato, f de t igual a AT2 mais b de t mais c, no caso aí com coeficiente A diferente de zero, o gráfico não é uma parábola. Então, conclusão, f não é parábola. Para ser parábola, teria que ser polinômio de segundo grau, e para ter concavidade para baixo, o coeficiente A teria que ser negativo, que não é o que acontece aqui. Então essa questão aqui também é um item, também é uma assertiva falsa, também é um item falso. Então dessa forma, finalizamos aí as 5 questões rápidas e diretas que envolvem os conceitos de limites e funções. Então a gente vai ficar por aqui, e na próxima aula a gente continua com os conceitos de limites e derivadas. Até mais!